Oi, gente, começando o nosso podcast Bastidores, conversando com você sobre esses materiais audiovisuais que trabalham a pregação do Evangelho de forma atualizada, contextualizada e trazem pra gente aí alguns aspectos que de repente ao ler a Bíblia a gente não se atentou, né, ou não conseguiu perceber e aí eles nos ajudam a ter uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E você já sabe que aqui no nosso podcast nós estamos analisando o seriado The Chosen. Vários episódios, várias temporadas. Aliás, nós estamos na primeira temporada. Hoje é o 7º episódio, que vai falar especificamente sobre convites. E fica atenta que tem um convite para você, viu? Fica atento aí que no final a gente volta a conversar sobre esse convite especial para você. E aí, além da sua companhia, você já sabe, aqui uma mesa recheada de amigos, porque é uma conversa agradável, em ótimas condições e muito bem acompanhado. Eu começo apresentando o Moisa, que é o meu co-anfitrião aqui. A gente tá sempre junto, né, Moisa? Bem-vindo! Bem-vindo a você também, Betina. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre essa peça cinematográfica e de comunicação que a gente gosta tanto, a gente admira tanto. E é bacana estar aqui. Obrigado. Legal. A gente não tá sozinho, né, Bê? Não, tem gente especial com a gente. Tem gente especial, eu tenho a honra de ter de novo aqui com a gente o meu amigo pastor André Pinheiro, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e atua em algumas áreas. Quais são elas, pastor? Pode falar pra gente? Eu sou o líder de comunicação do Ministério Jovem, música, Ministério Adventista das Possibilidades e Universitários para o norte de Santa Catarina, de Joinville até o oeste catarinense. Legal, pastor. Uma honra tê-lo aqui. Isso aí, muito obrigado. Bem-vindo, pastor. Obrigado. E temos também a honra de ter minha amiga aqui, Lia Castro. A Lia é produtora, trabalha com a gente aqui. Fala um pouquinho pra gente, Lia. Você é formada em rádio e TV, é isso? Formada em rádio e televisão. A gente faz, além de produzir, a gente faz outras coisinhas também, né? Sempre, nunca é só produzir, né? Roteiriza. A gente faz roteiro, a gente tira foto, a gente maquia, a gente faz cabelo. A gente faz... De fome a gente não morre, né? Que a gente sabe fazer, a gente aprende um pouquinho de tudo, exatamente pra na produção, sempre que tem um furo ali, a gente vai lá, eu faço. A gente pode falar que é uma produção completa, né, Lia? Exatamente, completíssima. Legal, que bom ter você com a gente, Lia, de novo. Muito Bom estar com vocês também mais uma vez. A Lia é nossa parceira aqui na União Sul-Brasileira, né? Nossa produtora. E a gente está sempre conversando. Quando ela não está aqui sentada na mesa do podcast Bastidores, ela está nos bastidores do podcast Bastidores, né? Nos trazendo informação, nos ajudando, nos fazendo pensar para que a gente possa levar para você que está nos acompanhando melhor aí, né? Desses elementos todos que a gente acaba analisando e trazendo para a prática, porque é esse o objetivo, né, Moisa? É a gente analisar esses materiais e analisar também a nossa vida, né, a nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Cristo, porque esse é o nosso único objetivo, utilizar esses materiais para a gente se aproximar mais de Jesus. Porque se não fosse por isso, se não fosse esse objetivo, não teria o menor sentido. Com certeza. Perfeito? Perfeito. Vamos começar a falar do episódio, então? Vamos. Então o vamos lá. episódio começa começando, né? Ele vem com um backstory ali, com uma história de introdução, mostrando Moisés. Eu estava conversando aqui, né, antes de começar a gravar, né? Dá vontade até que tenha mais, né? Porque assim, é tão curtinho ali, acho que tem 3, 4 minutos só aquela história. Mas você vê uma atuação tão bem feita, um Moisés ali tão humanizado também, né? Ele sofrendo ali com a situação que está acontecendo, a morte das pessoas por picadas de cobra, né? Mas ao mesmo tempo você vê o Moisés que a gente viu no filme, ou leu na Bíblia, né? Que é um cara muito dono de si, que se coloca, que fala o que ele sabe, né? E construindo a peça da cobra de... Serpente de bronze. A serpente de bronze, né? E a gente já vê alguns elementos ali de imagética muito lindos ali. Enquanto ele está construindo aquilo, a gente vê no contraluz ali, na imagem de fundo, a gente vê uma cruz, literalmente, que depois vai ser o pôr, vai ser a haste que ele usa para pendurar aquela cobra. E pastor, daí eu já quero jogar já a bola aqui, porque ele é questionado ali por Josué, porque a cobra é um símbolo pagão, né? E de repente você ter, e é muito claro nos 10 mandamentos ali, não ter ídolos, né? E de repente a gente vê ali um personagem bíblico ali, o Moisés, um dos anciões ali da Bíblia ali, construindo um ídolo. Como que funciona isso, pastor? Então, foi uma ordem de Deus, né? E eu acho que vale a gente lembrar que existem algumas coisas na Bíblia que Deus disse pra gente fazer
que a princípio não tem muito sentido. Mas por meio da fé a gente faz e aquilo acontece. É até o diálogo que ele tem com o Josué. Com o Josué. Né? Aham. Josué começa É questionável. questionando ele e tal, e ele começa dizendo, olha, mas você não lembra o que aconteceu com a gente no Mar Vermelho? Você não lembra o que aconteceu? Como que você explica, né? E tudo. Então, olha, tem algumas coisas que a gente só faz e vai pela fé, né? Isso é muito interessante, pastor, porque normalmente nós, seres humanos, quando nós não encontramos sentido, a gente não faz, né? Então a gente recebe uma ordem de Deus e fala, mas tá, pra que isso? Onde é que vai dar esse negócio? Não, acho melhor esperar, acho melhor não fazer. E na verdade o que a Bíblia traz pra gente é Deus dando uma ordem. No episódio anterior que o senhor participou com a gente aqui, você falou, né? Que a bênção é precedida pela obediência. Né? Então, primeiro você obedece, depois você recebe a bênção. E aí a gente vê aqui a Bíblia indo na contramão do nosso comportamento como ser humano, né? Deus dando uma ordem que aparentemente não tem o menor sentido, né? Mas tinha, sim, um objetivo por trás disso. E tanto tinha, porque assim, quando a cobra ela é levantada, e essa parte não tá na série, mas a gente sabe através da Bíblia, né? Ela era símbolo de salvação. Qualquer um que olhasse para ela seria curado e salvo do problema das picaduras ali, né? E aí eu acho lindo, porque assim, a Bíblia ela é o maior e melhor roteiro do mundo, do universo, né? Porque a gente já vê ali um arquétipo de Cristo, né, pastor? Exatamente. Aquela cobra, ela é o símbolo do pecado, é o símbolo do que veio, do que está destruindo as pessoas daquele momento. E ao mesmo tempo vira o símbolo de salvação, que é Cristo, né? Que ele se transforma em pecado, se transforma numa aparência de pecaminosa, como nós, como seres humanos, mas ele é incorruptível, né? A gente pode lembrar lá do texto de Deuteronômio que fala que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, né? E a cobra também, ela se tornou um animal maldito, né? Sim. Desde o tempo lá do Gênesis, né? Lá do Éden e tudo mais. Então faz um paralelo bem legal, né? O que a gente chama de tipo e antítipo, né? Na Bíblia, né? Então, é algo que está anunciando uma coisa mais importante que vai acontecer em um futuro, né? Puxando esse gancho aqui, Lia, que o Moisa falou, que a Bíblia é o maior e melhor roteiro que existe no mundo, essa narrativa que a Bíblia apresenta pra gente, são elementos que ao a gente construir um roteiro, a gente pensa de maneira intencional para provocar algum sentimento no telespectador. Então, quando a Bíblia traz pra gente a serpente, que é símbolo do pecado, de repente apresentando cura e se colocando, né, no lugar aonde Cristo também se colocou, isso foi pensado agora pelo nosso autor Cristo, né, no roteiro bíblico. Sim. Isso é muito inteligente, né? Ah, não. Jesus, óbvio, né, ele é conhecedor da palavra, né? Tipo, ele inspirou a galera pra fazer aquilo. Ele tava lá também quando eles estavam escrevendo. Sim. Então, as relações, né? A Bíblia é sempre feita de correlações, né? Tipo, até com o próprio Moisés, né? Que a caminhada do Moisés também é semelhante à caminhada de Cristo. Então, tipo, sempre tem essas relações. E esse paralelo que você pegou da cobra, da cruz e a cobra ali enrolada. E depois, mais pra frente, te vê que Jesus fala isso com Nicodemos também, de que ele vai pegar aquilo, que ele vai pegar os pecados, que ele vai pegar as doenças, que ele vai pegar tudo que tem de ruim e vai trazer cura só da gente olhar pra ele. Isso traz pra gente, tipo assim, é só você olhar pra mim. Se você olhar pra mim, você vai entender que você tem salvação. Então, isso não é só da picada de cobra que tá lá no deserto, mas isso tem a ver também com as nossas picadas do pecado que a gente constantemente tá tendo. E que a série traz isso muito bem. A relação que eles fizeram foi muito genial. Sim. Exatamente. E isso é legal pra gente, que a gente lê a Bíblia, só que às vezes a gente não faz essas relações, né? E aí quando eles pegam e fazem isso, tipo assim, tipo, cara, lembra de Moisés, que ele fez isso aqui rapidinho? Agora vem aqui rapidinho aqui, ó, olha só que legal, como as coisas estão aqui juntinhas, ó, como eles se complementam. Sim. Então, isso ia até pra ver, tipo assim, algo que foi escrito centenas de anos atrás de Jesus, e aí você vê Jesus replicando aquilo, tipo, tendo completamente semelhança, exatamente pra mostrar que a Bíblia, ela tem coerência. Que por mais que ela tenha sido escrita em momentos diferentes, em épocas diferentes,
sociedades diferentes, ela tem relação, ela se complementa. Isso é muito legal. Então, tipo assim, Jesus tá lá em Israel, Moisés tá lá andando no deserto saindo do Egito. Então, tipo, cara, são épocas e tempos diferentes que quando você vê Jesus aplicando isso na vida dele, na caminhada, né, não no ministério dele, você vê que a Bíblia, ela realmente foi feita inspirada por Deus, porque não tem como, né? Algo que foi feito por diferentes pessoas que não tinham técnica de escrita, que não tinha técnica de nada, chega lá e se complementam e criam essa narrativa que a gente vive hoje, que é incrível, né? E o bacana é a gente poder fazer essas análises a partir de um material audiovisual que vai popularizando ainda mais a palavra, né? Porque há um tempo atrás, a gente tinha, na verdade a gente não, os meros mortais não tinham acesso, né? À palavra de Deus. Então ela ficava restrita a um pequeno grupo que lia, interpretava e trazia as informações, né? E depois a Bíblia começou devagarinho a chegar nas mãos das pessoas, e agora a gente vê, olha que coisa incrível, materiais audiovisuais sendo feitos a partir da Bíblia, para que cada vez mais a gente entre em contato com essas histórias, com essas narrativas, com o que de fato aconteceu, para a gente poder fazer essas relações e trazer para o nosso dia a dia. Isso é fantástico, pastor. É a Bíblia na nossa mão de uma outra forma. E assim, eu não sei vocês, né, mas toda vez que eu assisto algum episódio do The Chosen, principalmente esses encontros aí marcantes de Jesus, né? Na minha opinião, tipo, o encontro com Nicodemos é o encontro mais marcante da Bíblia, na minha forma de enxergar, né? Mas assim, o coração da gente fica quentinho, não fica? A gente consegue perceber algumas coisas assim que lendo assim, poxa, eu não parei para pensar isso e tudo mais. Então é algo assim realmente muito legal essa popularização da palavra de Deus, né? E o alcance que eles estão tendo, né? Cada vez mais e mais, né, Moisa? A gente sempre gosta de comparar aqui o The Chosen com o sermão, né, Bê? Porque, assim, é a visão do diretor, no caso ali o Dallas Jenkins, né, que é cristão, que é filho de pastores, e ele coloca essa visão dele na maneira com os dons que Deus lhe deu, ou com os dons que ele aperfeiçoou, que foi o cinema, né? A cinematografia ali. As técnicas de comunicação, né, de imagem e tal. E é isso que a gente gosta de reforçar aqui, né? Pra gente usar aquilo que a gente tem, que Deus nos deu como capacidade, como dom, mas em prol do evangelho. Perfeito. Se você é uma pessoa comunicativa, se você gosta de ter amigos, usa isso para pregar o evangelho, né? E, de novo, é um sermão. Né? Exato. The Chosen é um sermão, é a visão Cada episódio, né? É um sermão, né? E aí, nesse sermão de hoje, o episódio 7 da primeira temporada, a gente vê aí vários convites. Sim. Vários convites. Lia, vamos entrar num desses convites? Ai, qual dos? Qual que você quer falar primeiro? Ai, do Nicodemos, né? Então vamos lá. Ai, gente, tipo, a gente tava conversando antes, né? Que quando a gente vai ler a Bíblia, essa parte do Nicodemos é tão curtinha, tão pequenininha, que às vezes a gente não tem a dimensão, né? A dimensão da logística para essa conversa acontecer. A gente não tem a dimensão também da forma como Nicodemos, ele precisou também procurar se mobilizar para poder que essa conversa acontecesse. E aí, e óbvio, né, que na série a gente acaba... Eu mesmo sou Nico Lover, né? Porque ele é muito Como é que é o Nico termo? Lover. Porque desde o início da série, que aparece Nicodemos, né, que ele é apresentado, ele é um doutor da lei, e tipo assim, a forma como os estudantes dele olham pra ele, você já fica assim, cara, é um cara que tá ali, que ele é amável. Ele tem uma doçura na voz, né? Ele tem uma doçura, óbvio, ali da série, né? A gente não sabe se o Nicodemos, mas eu acredito que sim. Pelo pequeno trecho que a gente tem ali na Bíblia, eu acredito que Nicodemos, ele era uma pessoa que, por mais que ele fosse muito grande dentro ali do Sinédrio, ele era humilde, assim, de procurar, de saber, de sempre estar estudando, de sempre estar se aprimorando. E aí, quando você vê toda a sede dele de achar Jesus, de querer conversar com Jesus, que ele encontra com Maria. Eu não sei se é nesse episódio ou se é no que antecede esse, né? Que ele vê Maria e ele fica tipo assim, eu preciso falar com ela, mas não consigo. Ela falou, eu vou dar um jeito, mas tipo, não sei se vai dar. Ele, por favor. E tipo, você vê
um doutor Um naquela líder. proporção, Aham. se humilhando para Maria Madalena, assim, tipo, por favor, um pouquinho de tempo, um tempinho que ele tiver, É suficiente é o pra mim. suficiente. E aí você vê, né, que ele vai todo camuflado ali, todos os discípulos ficam meio preocupados, porque, tipo assim, é fariseu, vai dar Sim. É problema. armadilha, emboscada. Emboscada. Mas aí, óbvio, né, Jesus já sabia do coração de Nicodemos há muito tempo, até antes mesmo dele ter visto, de Nicodemos ter visto Jesus, né? E a forma, a doçura como Nicodemos ele chega e no início, né? Até na Bíblia também fala que ele já chama Jesus de mestre. Sim, Tipo, reconhecendo, é um né? fariseu chamando Jesus de mestre, então, tipo, você já vê. Aí por isso que eu acho que tem a ver com a Bíblia, assim, a forma mais Aham. doce do Nicodemos, exatamente porque ele não tem. Ele não. Ele tem um desprendimento de, tipo Uhum. assim, eu não sei mais do que você. Hum. Eu preciso saber mais. Então, tipo, essa sede dele de, tipo assim, aí a gente vai para um spoiler lá do último episódio, da água da vida. Que ele tem essa sede, ele precisa da água da vida, né? A gente percebe essa humildade no personagem ali, né? No episódio, mas a gente percebe que houve uma barreira entre uma decisão que Nicodemos deveria tomar a partir do que ele entrou em contato com as informações e a decisão que ele realmente tomou. Então a humildade foi deixada de lado ali, pastor, e o orgulho assumiu o momento e Nicodemos, não, né? Rolou até no meio da conversa ali meio que uma ironia quando Jesus falou para ele que tinha que nascer de novo. Vamos relembrar essa conversa, pastor? Eu posso concordar e discordar? Com Por favor. certeza. Tá bom. É porque, assim, Nicodemos era o que existia de melhor do Sim. partido dos fariseus. Tanto que ele não podia estar ali. Ele Uhum. estava colocando tudo em risco. A carreira dele, a reputação dele, todas as coisas. Por isso que a conversa aconteceu à Na noite. calada da noite. Aham. Exatamente. E aí ele vai escondido ali. Até Jesus vai escondido também, né? E eles se encontram. E aí tem toda aquela conversa, né? Que você pode olhar na sua Bíblia, em João capítulo 3, ali a conversa Uhum. de Jesus com Nicodemos. E assim, Nicodemos, em um primeiro momento, parece não aceitar. Só que, na verdade, a minha, eu não sei se é a Percepção. verdade mesmo, mas a minha opinião, né, e estudando a Bíblia e tudo mais, é que ele aceitou sim. Uhum. Ele só não expôs. Porém, existe um episódio mais à frente que na Bíblia que os fariseus ali estão condenando Jesus e ele entra em ação e diz assim: olha, vocês estão condenando, mas na verdade é vocês que estão errados. Ele está certo. Uhum. Ele se coloca ao lado de Jesus. Sim, Então, se posiciona. Num primeiro momento havia ali um misto de dúvida, Sim, relutância. uma relutância e tudo mais, mas ele tem assim essa conversa com Jesus totalmente aberto, assim, o coração escancarado para o que Jesus estava querendo falar para ele, né? E tem alguns elementos da conversa assim muito interessante, porque Jesus fala para ele do nascer de novo, né? Uhum, uhum. E a expressão que Jesus usa ali era nascer do alto. E menciona esse nascer espiritual e o batismo também. E Nicodemos ele fica um pouco confuso. Por quê? Porque um judeu não precisava se batizar. Só quem se batizava era um prosélito. Quem era o prosélito? O prosélito era uma pessoa de outra cultura que aceitava o judaísmo. Uhum. E aí esse prosélito, ele ia lá e ele se batizava. Mas Nicodemos não. Nicodemos era um judeu, um doutor da lei. Peraí, você tá falando para mim que eu tenho que me batizar de novo? Que história é essa, né? Como assim? Como que tá funcionando essa situação, né? E Jesus então vai conversando com ele e ele vai aos poucos Se desarmando. se desarmando e entendendo a conversa, né? Uhum. Mas é um encontro realmente muito marcante. A gente tem um outro convite também que acontece nesse Sim. mesmo episódio, né? Além de Nicodemos, que a Lia trouxe, né? Como é que é? Nicolau? Nicolau. Nicolovers? E Nicodemos é um senhor fofinho, né? Exatamente. Ele faz um paizão, né? Tanto que tem uma parte do episódio ali que a esposa dele
agora eu tô me confundindo, se é nesse ou no outro. Mas a esposa falando pra ele, assim, sobre os netos e tal, e ele... Não, mas eu não posso ir agora e tal. Acho que era no episódio anterior, né? Você já deve ter comentado. A relação familiar, né? Então ele era um camarada fofinho. Fofinho. E aí ele busca Jesus. Mas teve um outro personagem que a gente vê aqui no episódio que não buscou Jesus, mas foi buscado por Jesus. Sim. É Mateus, né? Tem uma relação aí entre Nicodemos e Mateus, alguma coisa que a gente possa fazer uma análise, Moisa, a partir das questões comunicacionais que foram apresentadas ali no episódio. Depois a gente faz uma análise mais teológica entre a realidade, pastor, de Nicodemos e a realidade de Mateus. O que a gente aprende com esses dois contextos? Moisa, o que você pode trazer pra gente? Esse episódio, ele tem muitos elementos, né? Até é difícil a gente discutir todos eles aqui, né? Mas ele meio que caminha com paralelos, né? Então ele começa ali com Moisés mostrando a cobra e faz esse paralelo diretamente com Jesus, né? E agora aqui a gente vê também dois paralelos aí, duas histórias simultâneas acontecendo ao mesmo tempo, que é a de Mateus e de Nicodemos. E a gente vê os contrastes ali das decisões, a maneira como as coisas foram colocadas. E é maravilhoso, né? Porque não tem como você também não ser fã de Mateus, né? Porque Mateus é outro fofo, né? Como é que a gente podia dizer, Lia? Matty Lover. Matty Lover. Que a gente já conversou sobre isso e a gente vai conversar várias vezes, a maneira como o diretor decidiu transformar esse personagem num autista, né? É maravilhoso a maneira como ele coloca isso de inclusão e de conexão com ele, né? E você vê ali Mateus aprisionado de muitas maneiras, né? Tanto psicologicamente, porque ele vivia como cobrador de impostos, ele era uma pessoa totalmente discriminada por todos os lados, né? Os romanos nunca gostaram dele porque ele era judeu de nascimento, e os judeus também não gostavam dele porque... Servia o exército romano. Né? E você vê ali, e provavelmente com propriedade histórica, né? Você vê ele cobrando os impostos através de grades, né? Então você reforça essa prisão a qual ele vivia, né? Então, e de novo, a maneira como o roteirista e o diretor vai levando essa dualidade dos dois personagens, pra mim, assim, é incrível. E você vê que eles têm tudo, né? Em questão de dinheiro, de importância, né? Que você vê no início, Mateus... Não necessariamente nesse episódio, né? Mas você vê que Mateus sempre tem uma sandalinha na bolsinha, porque se ele vai lá e tira e joga fora. O cara, tipo, cara, isso daí é, tipo, quase 1 ano de salário. Ele fala, mas tudo bem. Um elemento importante dos dois é porque ambos acompanharam milagres de Jesus. Sim. E o que acontece? Quando Nicodemos ele chega para Jesus e chama ele de mestre, né? Existiam alguns milagres que as pessoas do tempo de Jesus atribuíam que somente o Messias poderia fazer esses milagres. Por exemplo, um dos que eu me lembro aqui, a cura de um cego de nascença. E muito provavelmente eles acompanharam milagres desse tipo. E aí, naquele misto. Então, ambos, tanto Nicodemos como Mateus, viram milagres de Jesus e... De perspectivas diferentes, né, pastor? Exatamente. Mas eles também foram atraídos por isso. Sim. E na minha visão, ali até que a série retrata, que o episódio retrata, Mateus era um autista, né? Então, ele tinha umas dificuldades de relacionamento. A gente vê até que com os pais a dificuldade foi mais por conta dele ter se tornado ali um coletor de impostos e tal. Mas ele tinha algumas dificuldades. E ele vê um Jesus que se importa com as pessoas. Ele vê um Jesus que se importa com os pobres, que se importa com os ricos. Ele vê um Jesus que não discrimina. E ele não tem como não ser atraído. Porque ele estava completamente isolado, né, de todos por conta da condição e das escolhas dele. E ele percebe que com Jesus não teria isso, né? Exatamente. Ele foi atraído por aquilo e foi uma atração, assim, irresistível, né? E aí, tanto que quando Jesus chama ele,
ele não hesita. Não, Ele tem uma- nem um minuto. Não, ele tem um Ele dá uma diálogo ali. paradinha. Não, Ele questiona, porque eu sou o coletor de impostos. Ele dá uma... eu acho que é porque, tipo assim, ele foi tão rejeitado por todo Sim. mundo, ele é tão rejeitado por todo mundo, que eu acho que não é nem, tipo assim, não quero ir, mas, tipo assim... Será que é pra mesmo? Isso. A relutância dele... Eu Exato. você é aquela pessoa que olha pra trás Mesmo e que fica você tá comigo. falando. É. Então, e eu acho legal isso aí, até o paralelo que a gente tava do episódio 5, né? Aham. Das prisões. De como o Mateus, ele tá aprisionado em todos os aspectos, né? Sim. Aprisionado pela questão ali do dinheiro, aprisionado pela questão espiritual dele, porque ele, como cobrador de impostos, ele não pode frequentar espaços que normalmente os judeus, eles frequentavam, né? Então, isso deixa ele muito à parte de muita coisa. Uhum. E quando Jesus... E aí o interessante das grades ali, né? De proteção pro Sim. Mateus, exatamente porque ele era um judeu cobrando, né? De De judeus. de judeus. Então, o interessante, tipo assim, Jesus vê ele dentro da prisão dele, que Jesus tá andandinho lá, aí Jesus para, olha pra pra ele. Mateus, vem, querido. Vamos. E ele fala, eu? Você? Ele, muito que bem. E eu Pegou a acho- chavinha Larga dele, tudo. trancou, tome, Gaius, um abraço. E eu acho lindo ainda que Jesus fala assim, Mateus, filho de Alfeu. Tipo, cara, é tão forte isso, né? Tipo, Eu te conheço. Eu te conheço. E eu acho muito legal aqui do episódio, porque o título do episódio é Convites, né? Sim. Uhum. E existem dois convites. O convite para Nicodemos, o convite para Mateus. O convite para Nicodemos, ele é aceito, só que em um momento posterior. Uhum. Até quando Jesus ele menciona ali para Nicodemos da serpente de bronze, que é até quando o episódio começa com isso, Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos não entende num primeiro momento, mas depois que ele vê Jesus crucificado, ele bate na cabeça dele, olha, mas então era isso que Jesus estava era disso. falando. E ele aceita Jesus em um tempo. Não aceita naquele primeiro momento, mas depois aceita. Mateus aceita no primeiro De momento. Imediato. E é um paralelo com a nossa vida. Uhum. Porque tem algumas pessoas que aceitam Jesus de imediato, outras que não aceitam de imediato. E Jesus tem um tempo para todas as Tem pessoas. espaço pra todas. Então, quem sabe existam ainda algumas pessoas relutantes, Aham. algumas pessoas que ficam ainda pensando e se protegendo com algumas coisas que tem, como reputação, Uhum. Sim. dinheiro ou alguma coisa do tipo, mas e que em determinado momento vão aceitar. Uhum. E o fato é que quando Nicodemos aceitou, ele aceitou de coração mesmo. De assim. verdade. Inclusive a tradição cristã fala que ele se declarou cristão, se declarou por Jesus, e aí ele foi expulso do Sinédrio, depois ele foi expulso de Jerusalém, e depois ele foi morto. Uhum. Quem Então, conhece ele a aceita- Bíblia já sabe dessa história, mas o pastor tá dando spoiler aqui dos episódios, né? Bora lá. Já tá valendo, pastor. Pode continuar. Mas o que eu queria frisar é que ele aceitou Jesus a ponto de Sim. entregar tudo que ele Abrir mão de tinha. tudo, né? Abrir mão Então, de tudo. existe um tempo determinado para cada pessoa, mas o interessante aqui é que eles aceitaram a Uhum. Jesus no seu tempo e que, trazendo para uma aplicação espiritual, Jesus tem um tempo para todas as pessoas. Perfeito. Não desista daqueles que você tá tentando, né? E Jesus tem uma linguagem para cada pessoa, né? Uhum. Que Personalizada, né, Lia? Com Nicodemos, ele precisou rasgar É. e falar. Isso porque Nicodemos foi atrás dele. Nicodemos que pediu e Jesus teve que ficar lá, tipo Verdade. assim, não, mas veja bem, isso. E Nicodemos lá, e Jesus lá. Mateus não. Mateus, ele acompanhava Jesus assim, tipo, de longe, via, não ia até Jesus. Ele via Jesus como bem assim, tipo, um espectador bem de longe, assim. Não procurou ninguém para poder chegar mais perto de Jesus. E exatamente, tipo, como Jesus vê a gente em todos... vê a gente mesmo, a gente em diferentes espaços. Em né? vários espaços. Eu não quero falar mais do que vocês, mas o chamado de Mateus, para mim, eu entendo assim, Mateus dizendo o seguinte, acompanhando Jesus de longe, Uhum. eu não sou digno de estar perto. Eu não dele. mereço. Eu não Posso. mereço, eu não sou digno. E Jesus olha
para ele, chama ele, mostrando que, primeiro, que ele vê além das aparências, ele enxerga o coração, e mostrando que todas as pessoas que quiserem se aproximar de Cristo Jesus são bem-vindas, porque ele ama a todas com um amor incomparável. Eu preciso entrar num terceiro convite que tem nesse episódio. Eu sei que o nosso tempo tá estourando aqui, mas, Damares, eu vou entrar aqui num terceiro convite, porque esse episódio chama esse terceiro convite. O primeiro convite é de Nicodemos, para seguir a Cristo. No primeiro momento, ele não aceita, ou ele aceita, mas não vai, né? Fica ali amadurecendo, vendo o que ele vai abrir mão, o que ele vai perder, o que ele não vai perder, como é que são as coisas e tal, analisando. O segundo convite é para Mateus, né? Vem, segue-me. Mateus vai de maneira imediata, não? Eu vou. Mas o terceiro convite não é para seguir ou para deixar de seguir. O terceiro convite é para se relacionar, para permitir que Jesus faça parte da sua vida, que é quando Pedro chega para conversar com a Éden. E ele fala que a mãe da Éden tá doente, não é isso? A sogra dele tá doente, e aí a Éden comenta alguma coisa para levar para Jesus, e ele fala, não, eu não quero levar isso para ele, os meus problemas. Como a gente segura ali, os nossos problemas não levam para Jesus. E Pedro faz isso aqui, os meus problemas, deixa, eu não quero distrair o mestre. O que eu tô vivendo é tão pequeno para incomodar Jesus, deixa aqui comigo, né? E aí Éden dá uma lição para Pedro. Mesmo sem conhecer, ela já se relacionava com ele, e ela joga essa responsabilidade para ele. Né? Você não quer se relacionar com ele? Né? Chega mais perto. A gente tem medo de que se Jesus vê quem a gente realmente é, ele não vai querer estar perto da gente. Vai expulsar a gente do grupo. Igual o Mateus, né? Mateus, tipo assim, eu sei quem eu sou, ele não vai querer ficar perto de mim. E Pedro, eu acho que ele tinha isso, né? E Éden fala isso pra ele. E, tipo, ele te escolheu. Você não vai ser jogado de escanteio. Ele foi escolhido. Quem você é. Então, tipo, é interessante da gente entender que às vezes a gente é muito Pedro também, né? Em vários aspectos. E nesse, principalmente, porque às vezes a gente tem medo de falar, Jesus tem tanta coisa pra resolver. Jesus já fez tanto na minha vida. Jesus já me salvou. Jesus já fez tantos milagres na minha vida. Esse problema é tão pequeno pra eu entregar pra ele. Mas aí ele fala, tipo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, tipo assim, vamos trocar? Pega o meu fardo que eu pego o seu, eu resolvo. Bota aquelas, né, bem os bebês, né? Bota no peito do teu pai que teu pai resolve. Gostei disso. Então, trazendo pra gente, né? Como às vezes a gente tem medo de se relacionar com Jesus por medo dele não querer mais a gente perto dele. Mas, tipo, olha o que ele fez, cara. Ele não vai querer, ele chamou a gente foi escolhido. Você já foi escolhido. Ele te chamou, ele chama você pelo nome, ele sabe que você conhece. Então, quando ele te chama pelo seu nome, quando ele olha pra você e fala, tipo, vem, me segue, e fala, Betina, Pinto, vem, me segue. Vem comigo. Ele sabe quem você é. Vou falar, Joséias, vem, me segue. Quem é Joséias? Ninguém sabe quem é Joséias, mas ele sabe. Você sabe. Então, tipo, vem e me segue. Então, é uma coisa da gente entender que ele sabe mais do que a gente mesmo sobre a gente. A gente sabe que a gente não vale isso aí. Ele chama o fariseu, ele chama o cobrador de impostos, ele chama o pescador invocado, é pra todo mundo. Né? Ele chama todo mundo porque ele quer que todos que estejam dispostos a entender quem ele é. Amém. Perfeito. E aí a gente fecha aqui trazendo o convite para você. Você já segue a Cristo? Então tem 2 convites. Ou você começa a seguir, né? Faz como Mateus, né? Nicodemos demorou um pouquinho, mas Mateus largou tudo e foi, porque sabia que era o melhor para ele. E se você já segue a Cristo, vem o segundo convite para você. Se relacione com ele de verdade. Abra o seu coração de verdade. Ele sabe quem você é, você já foi escolhido ou escolhida. Ele não vai te lançar fora. Ele não vai te expulsar do grupo. Se você está lá dentro de um grupo, de uma comunidade, numa igreja, num grupo, em casa, enfim, na comunidade que você faz parte, se permita se relacionar de verdade com Jesus. E não apenas de aparência. E o convite é esse. Abra o seu coração de verdade, permita que ele entre e faça a diferença na sua vida. Porque aí você vai transbordar na vida de outras pessoas para levar esse amor e esse poder de Cristo para outras famílias também. Amém. Gente, obrigada
pela participação de vocês, pelas conversas. Damares deve estar enlouquecida, a nossa produtora aqui, que a gente tá estourando todos os tempos, né? Ela coloca o cronômetro aqui, a gente não respeita mais nada ali, né? Pra loucura da produção. Meu Deus. Quando a conversa é boa, é assim mesmo. A gente vai longe, né? Valeu, gente. Obrigada. E pensa aí no convite, tá? Se você ainda não segue, pra você começar a seguir. E se você já segue, pra seguir de verdade, permite que ele entre e faça morada. Um beijo no coração e até o próximo episódio.